aqui presente, mas que acaba depois participando da gravação, né? Assistindo o nosso vídeo depois. Então, boa noite a todos que vieram. Que bom que a gente está aqui no nosso quinto encontro, né, do Retiro Quaresmal. Estamos caminhando aí da metade para frente da nossa quaresma, dos nossos propósitos para essa quaresma. E o propósito mais forte que nos conecta é o Emagreça Rezando, né? Esse livro que trouxe para a nossa vida alguma realidade que a gente ainda não tinha, algumas verdades que ainda a gente precisava para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa saúde. Vamos rezar então, antes da gente começar? Hoje o Frei Rogério está um pouco atarefado com as demandas da quaresma, então ele pediu que eu fosse começando e fazendo aí uma participação com vocês nesse primeiro encontro. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus querido, Jesus amado, nós estamos aqui em oração, conectados de diversos lugares desse país, unidos num só propósito, num só coração, discutir e amar as tuas verdades e aplicá-las em nossas vidas, fazendo com que a gente cresça espiritualmente em nossa caminhada, em especial no amor próprio, no cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, mais um dia vivos, podendo comungar da Tua presença nos nossos irmãos e no amor à nossa família. Louvado seja Deus por todas as coisas, em especial por Sua Santa Igreja, que nos permite viver o céu na terra. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Como eu estou sozinha hoje aqui de palestrante, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem junto comigo, para eu não me sentir tão sozinha aqui. A Alice já se apareceu aí. Para eu não me sentir tão sozinha, tão abandonada aqui, sem Frei Rogério, meu fiel escudeiro. Tá bom? Então vamos lá. Para você que está abrindo esse vídeo agora, eu sou a professora Sabrina, sou de São José do Rio Preto e estou com um grupo de pessoas, um grupo de amigos do Emagreça Rezando. Sou uma das autoras desse lançamento da Igreja Católica, que foi lançado no meio do ano passado, ainda nem completou um ano. Um bebê, jovem bebê, o Emagreça Rezando, nasceu recentemente para a igreja e hoje já está na sua quarta edição. Nós estamos muito felizes porque esse livro tem trazido uma realidade que a igreja ainda não tinha dito abertamente. O emagrecimento faz parte de um caminho de salvação e de vida. E nessa quaresma, nós estamos hoje, né, gente, meditando algumas virtudes que nós queremos conquistar na nossa vida como fiéis leigos e católicos. Nós estamos estudando essas virtudes e estudando os vícios que nos prendem de não construir essas virtudes. Nós estamos guiando os nossos estudos por Santa Idelgarda. Santa Idelgarda viveu muito tempo atrás, lá no começo do ano 1100, no primeiro século do ano 1000. Santa Idelgarda foi médica, doutora da igreja, e ela aprofundou seus estudos num livro de medicina, e ela tratava as doenças com a melhoria do comportamento do ser humano. Ela tratava as doenças com os remédios da natureza. E isso me lembra muito de Hipócrates, o primeiro médico da humanidade que consagrou como médico, que dizia a seguinte frase: faça do seu alimento o seu remédio. Então, hoje, dentre os vícios e virtudes, nós já trabalhamos muitos deles aqui, eu e Frei Rogério. Hoje eu trouxe uma grande virtude,
a virtude da prudência. Hoje vamos meditar a virtude da prudência. Existem 4 virtudes que são consideradas virtudes cardeais. As virtudes cardeais são pilares, diz a Igreja Católica, para as demais virtudes. Então, nós temos 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As virtudes teologais são fé, esperança e caridade. E as virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Nós já falamos um pouco de justiça, nós já falamos um pouco de temperança e hoje nós vamos falar de prudência. A prudência, eu li num livro agora mesmo, que o escritor dizia o seguinte: a prudência é a virtude que dispõe o espírito para discernir, em qualquer circunstância, qual é o nosso verdadeiro bem e escolher os meios para atingi-lo. Isso tocou o meu coração tão profundamente que eu acho que está tocando o seu também. Porque dizer que a prudência é uma virtude que o Espírito nos dá para discernir em qualquer circunstância qual é o nosso verdadeiro bem e escolher por meio de atingi-lo. Então, quando a gente está vivendo a vida, vivendo todos os dias, né? E aí, nesse livro, ele dizia assim, que quem trabalha a virtude da prudência desenvolve mais outras 7 virtudes. E muitas delas que nós já falamos aqui, como a temperança, a constância, né? A modéstia, a moderação, né? Então, a prudência, ela é a mãe dessas virtudes. E há quem diga que o nosso livro é um livro sobre ser prudente, né? Frente à alimentação, frente ao cuidado com a saúde, frente a uma vida de oração regrada, frente à prática de atividade física. Nós somos seres humanos, corpo, alma e espírito, hospedamos um corpo. E nesse corpo temos algumas necessidades humanas. Nós fomos feitos para viver em comunhão com a natureza, para vivermos expostos à luz do sol. Nós somos feitos para as variações climáticas. Nós fomos feitos para as diferenças de tipos de alimento de acordo com o clima. Se você para estudar, até as frutas da época, elas entregam nutrientes que precisamos para aquela época. A época que dá mais laranja, mais limão, mais acerola, é a época que mais precisamos de vitamina C. Então, até nesse ciclo natural da vida, nós estamos pertencentes, nós estamos contidos nesse mundo natural do ciclo. Então, estar conectado com as coisas do mundo no qual ele era antes, como a alimentação, a exposição ao sol, a caminhada, ao aterramento. Não sei se vocês já ouviram falar do qual é o benefício de você tirar o chinelo um momento do seu dia e pisar descalço a terra, o aterramento, pisar a grama, fazer isso em alguns momentos do dia, se for possível. Hoje eu nem cheguei perto de uma grama. Hoje meu dia foi tão corrido, saí de casa desde as 6 da manhã, estou chegando agorinha mesmo, acabei de tirar o tênis. Então, quanto a nossa vida está longe das nossas necessidades vitais. Tudo isso tem causado para nós uma enxurrada de doenças. Doenças que vêm da ausência do contato com a natureza, do contato com o simples, do contato para aquilo que fomos criados, da ausência de uma vida espiritual, que é isso que Frei Rogério vem defender nesse livro e vem dizer, olha, nós precisamos ter uma vida espiritual, uma vida conectada com Deus, uma vida onde você tem a oração como a chave, o principal, você tem um tempo para a oração, onde você separa o tempo para a oração. Não é só rezar o terço dirigindo, como eu faço. Meu rosário sai no carro, mas não é só sobre isso, porque o Senhor quer estar conosco.
o Senhor quer falar conosco. Nós temos que ter comunhão com Deus. E uma vida onde você respeita prudentemente a sua natureza, a sua natureza humana de alimentação, né? Então hoje eu queria dizer isso, né, sobre a prudência. E a prudência, ela vai estar muito intrínseca e conectada com o Emagreça Rezando, sabe em que aspecto? Olha só, a aula, na reunião passada, nós falamos sobre as doenças que a Organização Mundial da Saúde categoriza como doenças crônicas. Eu me lembro de já ter falado aqui no Retiro Quaresmal, eu sei que isso está num dos capítulos do livro, e eu sei que temos aulas sobre isso gravado no canal do YouTube. Se você olhar mais aí os outros vídeos, você vai achar as aulas sobre isso no canal do YouTube. Dentre as doenças que a Organização Mundial da Saúde categoriza como crônica, existem 100 tipos de cânceres, existem disfunções, que nós estávamos conversando hoje, antes de começar a aula, disfunções no colesterol, disfunções na glicemia, doenças crônicas que são psicossomáticas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, doenças que são consideradas alérgicas, rinite, sinusites, bronquites, o Alzheimer pode ser cuidado, né? Só que olha só que interessante, por que que eu trouxe isso de novo? Porque olhar para essa lista de doenças da Organização Mundial da Saúde, nós só podemos combatê-la com uma coisa. Quem sabe o que é? Com a prudência. Por quê? Porque uma vez que eu já fui diagnosticada com Alzheimer, quando eu chego para casa com um diagnóstico de Alzheimer, pouco eu tenho que fazer pela minha saúde. Eu posso mudar tudo, mudar minha alimentação, e aí sim fazer o que precisava ser feito. Mas eu vou conseguir apenas retardar o que vai chegar inevitavelmente. Quando eu sou diagnosticada com um câncer e chego com esse diagnóstico, eu preciso muito contar com um milagre. Porque eu posso mudar toda a minha alimentação. Eu posso mudar todo o meu estilo de vida. Eu posso mudar a forma de viver. Eu posso contrair virtudes e combater os meus vícios como pessoa humana. Porém, se eu já tenho um amontoado de célula, eu conto com esse milagre. É possível? É possível. Nós já vimos muitas curas nesse caminho. Porém, porque eu trouxe esse assunto de novo? Trouxe esse assunto porque a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: você combate doença crônica antes dela se instalar. E para isso, nós precisamos ter um olhar sobrenatural. E esse olhar requer prudência, requer uma grande virtude cardial. Se eu já começo a ter indícios, como a Alice estava comentando, de colesterol alto, se eu já começo a ter indícios de sobrepeso, se eu já começo a ter indícios de diabetes, se eu já começo a ter dores articulares, se eu já começo a ter uma gripe atrás da outra, se eu já começo a ter enxaquecas que a gente não sabe de onde vem, se eu já começo a ter insônia, crise de refluxo, se eu fracasso muito, meu cortisol tá lá no ciclo de cortisol, se eu já começo a ter um envelhecimento precoce, e qualquer que seja essas doenças, e no catálogo da Organização da Saúde é infinito o número dessas doenças, você começa a ler, não acaba mais. Se você já começou a ter, já é um sinal que o teu corpo já está pedindo prudência. Prudência na alimentação. Prudência na atividade física. Prudência no seu comportamento. Então a prudência hoje, ela caiu no meu coração como uma luva. Nós vamos pedir ao Senhor nesse 5º encontro do Retiro Quaresmal que nos mostre
onde estamos sendo imprudentes. Junto com esse cenário, eu queria trazer uma outra pauta para que a gente tenha mais tempo hoje de abrir para as partilhas e conversar. Eu quero trazer uma outra pauta. Existe uma forma de anestesiarmos comportamentos nossos que nos adoecem. Eu começo a sofrer de insônia. Aí eu começo a me medicar com calmante para dormir. Esse calmante para dormir começa a me trazer uma depressão, uma tristeza, uma falta de libido, uma falta de motivação. Aí eu começo a me medicar com fluoxetina, para que eu melhore o meu humor, para que eu melhore o meu libido, que seja lá o que for. Eu estou com sobrepeso e eu não consigo fazer dieta. Todas as dietas emagrecem. Não existe dizer para mim que você pegue uma dieta com o seu nutricionista, você cumpra a regra do jogo, arrisca e não perca aquilo. Pode acontecer se você tiver com alguma disfunção grave. Isso é menos de 5% da população obesa que tem disfunção grave, mas existe, tá? Então, se você não estiver nessa faixa, você começa a utilizar medicamentos para emagrecer que foi feito para o controle de diabetes do tipo 2, Mounjaro, por exemplo. Todas essas canetinhas que eu não sei o nome, falei uma que eu conheço, eu tenho perto de mim pessoas, amigos próximos que estão usando desse recurso para o emagrecimento. Ozempic, doutora, Ozempic. Ozempic, por exemplo. Eu já fiz uso na minha vida lá atrás, num processo de zero conversão de sibutramina. Eu já fiz uso. Então não estamos aqui para julgar. Eu já usei. Eu estou aqui para dizer, para trazer uma informação, para dizer o que é. Toda vez que eu me deparo, por exemplo, eu estou com uma taxa de colesterol alterada, que é o que estávamos conversando, eu e a Alice. Se imediatamente você começa a fazer uso de medicamento, você está usando. Tudo isso é usar analgésicos para não combater o foco da nossa dor. O que é o mais prudente de eu fazer antes de começar a tomar o medicamento? Veja, se eu estou doente, eu uso o remédio. Eu sou uma professora amante da ciência, né? Já trabalhei numa indústria farmacêutica. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira irresponsável. Mas antes de adoecer, utilizar esses medicamentos para anestesiar a dor é o que o nosso tempo, a nova era, o novo século está trazendo. Quem usa analgésico está fora do jogo. Se você vai jogar e você está usando analgésico, você não está no jogo. Não é? O processo de vida, nós estamos na quaresma. Jesus não anestesiou a sua dor. Não usou nem o fel para anestesiar a sua dor. A gente conhece a palavra. Não usou. Porque ele queria lucidez na dor. Quando eu vejo alguma coisa em mim, eu quero lucidez. Eu quero saber o que eu posso fazer sem analgesia. Sem analgesia. Certo? Sem anestesiar. Então, por exemplo, como deveria ser o comportamento prudente? Eu estou obeso, eu preciso fazer o processo prudente que me tira da região da doença. Eu preciso começar a caminhar.
Eu preciso beber água. Eu preciso beber água com limão. Eu preciso comer frutas, verduras e legumes. Carne e salada. Ovo, arroz e feijão. Chuchu, abobrinha. Eu preciso diminuir as bebidas alcoólicas. Eu preciso diminuir os doces. E se eu estiver muito desesperado para doce, eu preciso pedir a Deus a graça de melhorar e comer mais frutas e conseguir, porque é a dor que nos ensina o caminho da salvação. É a dor, é encará-la, é passar por ela, é depois da cruz, é atravessar, é a travessia. Fazer uma dieta é a travessia. Nós estamos vivendo isso, a gente vive isso todos os dias. Aqui em casa, estava conversando com a Alice antes disso. Nós estamos vivendo isso, eu vivi isso quando eu me deparei com uma diabetes. Eu cheguei a pensar, meu Deus, mas eu não posso ficar com essa glicemia alta assim. Será que era melhor eu começar a tomar o remédio e tentar fazer a dieta? Será que é melhor eu tomar o remédio do colesterol antes de procurar abaixar ele para minha pressão normal, o remédio para pressão alta? Eu não posso ficar com a pressão alta. O nosso corpo quer anestesiar-se. Quando a gente toma, por que nós estamos falando tão mal, parece ruim, depletando, porque o remédio de emagrecer, por que estamos falando mal? Gente, porque é um medicamento que te traz uma doença tardia. Você pode desenvolver um câncer de tireoide usando essas canetinhas para emagrecer. Tá lá na bula, lê. Você pode desenvolver pancreatite, eu te explico por quê. Porque esse medicamento, ele mantém a tua glicemia bem lá embaixo. Conforme a tua glicemia está lá embaixo, o teu cérebro fica esquisito e acha que você está saciado. E ele libera a grelina e a leptina, o hormônio da fome e da saciedade. Você só fica com saciedade o dia inteiro. Ele te engana. Ele desliga a região do teu cérebro que produz o hormônio da grelina e da leptina. E aí você não passa o dia sem comer. E aí você emagrece em um mês 10 quilos. E aí acaba o tratamento. O médico fala: beleza, você chegou no peso que você queria. O que você vai fazer acontecer a hora que você parar o tratamento? Primeiro que eu não sei se você vai ter dinheiro para continuar usando isso, e eu não sei até quando o teu corpo vai permitir que você use isso. Até quando o pâncreas libera insulina. E se você está roubando a glicose de outra via sem ser da insulina com o remédio, o teu pâncreas vai entrar em parafuso. Ele vai entrar em sofrimento. Não sei se dá para entender a biofísica, mas isso me dói o coração de saber isso. Então, querer o caminho da analgesia não provoca mudança. Não é prudente. Não é prudente. Não te conduz, como eu li aqui, né, a escolher meios para atingi-lo, né? Ó, a prudência é a virtude que dispõe o espírito para discernir em qualquer circunstância qual é o nosso verdadeiro bem e escolher os meios para atingi-lo. A prudência está aí, né? Eu não sei, às vezes a gente está falando assim, Sabrina, você está falando com uma pessoa que precisa emagrecer 15, 20 quilos. Mas às vezes, aqui na nossa live, hoje ou amanhã, tem alguém me assistindo com uma dor muito grande, que precisa perder quase 100 quilos. Já passou pessoas assim pelo meu caminho. Nós tivemos um padre, amigo do Frei Rogério, que ele pesava 200 quilos. Eu achei que eu nunca conhecia alguém na vida que pesasse tudo isso. Ele emagreceu 60 quilos com Emagreça Rezando.
Eu só estou dizendo que é possível. Mas eu também acho que se você precisa perder 50 quilos, você precisa de ajuda. Às vezes, medicamentosa. Eu não sei que nível de saúde tá. Não sei se você pode correr o risco de ter um infarto. E você precisa recorrer à ajuda de um médico da medicina. É prudente que você faça isso. Mas o que eu quero que você entenda do fundo do nosso coração, da turma do Emagreça Rezando, é que se você não construir um novo caminho para você, quando o seu tratamento acabar, o que tem no seu cérebro são as velhas trilhas, as velhas rotas de alimentação. E sem a analgesia, você vai voltar a ter o comportamento que tinha, porque são as únicas sinapses que você tem. Não dá para querer outra coisa de você. Não dá, porque você só tem essas sinapses. O milagre passa pela construção do novo, das novas trilhas. Então, quando você está usando medicamento, você está emagrecendo, porque eu não sei qual é a sua dor, e você está usando desse recurso, é prudente que você reconstrua um vínculo de saúde para você. E vença todas aquelas outras coisas que nós já falamos. Nós somos apegados às nossas práticas, né? Às nossas práticas que nos dão prazer, né? Então, que você começa a reconstruir um amor por uma caminhada, um amor por passear ao sol, compra um tênis legal para você andar, né? Vai fazer amizade com gente que gosta de caminhar, para você caminhar junto, vai rezar seu terço enquanto você caminha, tira sua foto, põe lá no grupo do Emagreça Rezando. Comece a fazer uma receita de ovo de manhã, comece a criar um novo caminho para que hora que você saia da analgesia, você tenha novas trilhas aí na sua mente, novas sinapses. Para que você possa escolher, veja, porque senão você não pode escolher. Você só tem um caminho para ir. Eu só tinha um caminho no café da manhã. Minha mãe só me ensinou a comer pão com margarina e mortadela de sábado e tomar café com açúcar. Eu só sabia isso. Eu não tinha outra coisa para escolher. Eu achava que tinha que ser isso. Que tinha que ser pão, que tinha que ser bolo. Vai comer o quê de manhã? Eu não sabia que podia comer omelete com tomate, com salada, com cebola. Eu não sabia que eu podia comer de manhã uma crepioca com frango. Não sabia que eu podia comer de manhã frutas com castanhas. Eu achava que café da manhã era aquilo. Só tinha um caminho. Quando eu descobri que existiam outras possibilidades, eu tratei de começar a ir por esse caminho. Comer, 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 comer. Se você fizer várias vezes a mesma coisa e tomar banho todo dia, não é difícil para nós hoje, mas para meus filhos ainda é, porque eles ainda estão aprendendo. Então, quando a gente começa a fazer, vai ficando fácil, vai ficando leve. Então, era isso que eu queria trazer sobre a prudência, essa consciência. E mais do que isso, nós estamos acostumados a anestesiar as nossas dores. Se a gente tem dificuldade de aprender, o diagnóstico é TDAH e tem remédio. Se a gente tem dificuldade para dormir, a gente tem remédio. Se a criança tem dificuldade de falar, de não sei o quê, tem diagnóstico. Tem diagnóstico para tudo. Para que a gente possa anestesiar as dores. Eu não estou dizendo que os diagnósticos são falsos. Eu estou dizendo que se a gente procurar bem, a gente vai ter problema. Todo mundo. Todo mundo. Se você procurar com cuidado, você vai ter. Eu estou dizendo que a vida pode ser mais simples e a gente pode olhar para as nossas limitações de frente. Eu tenho dificuldade em ser paciente, que nós brilhantemente meditamos a semana passada. Mas eu não vou tomar um remédio para ser mais calminha aqui em casa. Eu quero me tornar uma mãe paciente, uma esposa calma. Mas eu tenho que falar, eu sou impaciente.
eu tenho raiva, eu tenho impaciência. Eu preciso controlar isso. E eu não posso anestesiar. A minha razão tem que estar ligada. Amém. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E eu queria hoje aproveitar que a gente tem uns 20 minutinhos antes das 10, que vocês abrissem a câmera, quem se sentir à vontade, e falasse, partilhasse um pouco como está sendo, um pouco das experiências, as dores, como a gente pode se ajudar aqui, tá bom? Vamos lá, Alice, quer começar? Eu quero. O coração já fica assim. Então, doutora Sabrina, o que me tocou muito e o que a gente vem recebendo pelos ensinamentos, as orientações, porque a palavra de Deus está tudo interligado aí, como nós falamos do nosso último encontro, né? E por falar de mim, às vezes o que me falta é isso mesmo, é tomar essa consciência de quem eu sou, que a gente precisa se conhecer, né? Quem eu sou. E a partir do momento que eu tenho conhecimento de quem eu sou, para eu me aceitar, porque para os outros me aceitarem, primeiro eu preciso me aceitar. Eu preciso de melhorar essas coisas, né? Então, nessa sua fala de tudo aí, eu já vi onde está essa questão do colesterol, entendeu? Eu já vi. É uns Que dias que eu fiquei sem fazer exercício, entendeu? é, tá, É, isso, a gente estava falando sobre o colesterol. O colesterol é assim, né? O colesterol, se a gente tem um colesterol bom, que é aquele que sobe com a prática da atividade física, uhum, a gente melhora a qualidade do nosso colesterol. E eu quero que vocês entendam uma coisa. No Brasil, eu sei disso porque a minha irmã está morando no Texas e nós estamos tratando meu sobrinho, que é autista, lá, com médicos integrativos. A taxa de colesterol lá é 40 pontos a mais do que a porque nossa. a nossa. Então, nós temos uma taxa muito baixa para o limite do exame médico. E aí os cardiologistas aprendem que tem que entrar com medicamento, é protocolo médico. Então, eu não quero entrar nisso, por que que existe esse protocolo, tá? Eu quero entrar na especificidade que ela está falando, da tua vida. Da minha Será vida, da minha tomar que consciência, né, ô doutora Sabrina? Porque a isso nossa mente, ela nos sabota. Nós somos criados para ser sabotados, que é como você falou. Vamos fazer isso, sem tomar consciência do que a gente estava fazendo e estava certo para nós. Às vezes, para alguém não tá errado, mas nós somos seres, nós temos a nossa individualidade, nós temos, né, a nossa genética, a hipogenética. Então, assim, e esses encontros têm nos mostrado, além da prudência que a gente precisa de ter, eu sou imprudente para muita coisa, vai de encontro com a nossa responsabilidade também, né? Tomar consciência. O que que eu, Alice, ainda estou fazendo que eu não consegui melhorar isso aqui? Para mim, hoje foi um choque, um desafio, mas não para eu desistir e nem vou tomar o remédio agora. Eu vou entrar naquilo que a minha mente já estava lá sabotada, louca da casa, fazendo, que pode ser um dos pontos que está prejudicando, esse único ponto que não está bom. como que a gente faz aqui em casa? Olha só, até para orientar direitinho. Que nem agora, nós estamos vivendo, o meu marido está com a pressão arterial um pouco irregularizada, ó, sobe, desce, aí ele pôs aquele exame que fica medindo a O pressão o dia. Holter, o Holter. E os médicos, ele foi em dois médicos aqui em Rio Preto, médico comum, convencional, não integrativo. Já falou, olha, você precisa tomar, já chegou no limite, você tem que tomar remédio para pressão, né? Chegou no limite. E aí, é claro, ele tenta, já teve várias mudanças, ainda não está 100%. Eu não tô, mas ele ainda nem chegou nas mudanças que eu faço. Então, ele está caminhando, né? Porque é um processo de vida, é lento, né? É,
E aí, o que que nós tomamos a decisão? Vamos buscar um cardiologista, por isso eles falam, um cardiologista integrativo. O porquê o cardiologista integrativo, ele só vai entrar com remédio quando ele já tentou vencer a síndrome metabólica sua. Então você precisa entender se ele está tentando entender se esse desarranjo na pressão arterial dele é fruto da alimentação, é crônico. Porque se for, ele tem prudentemente algumas medidas para tomar. E aí ele vai conseguir prolongar o não uso do remédio. Ah, quando ele tiver 70 anos, pode ser que ele vá usar. Você tem 70, né, Alice? Eu vou fazer 71. E ela falou para mim, é contínuo. Eu falei, eu não quero remédio, eu não tomo. Mas Nunca tomei. pode ser que chegue lá na frente, né, que ele vá usar. Mas eu falei, 46 ainda, né? Então, Eu nunca tomei remédio, doutora Sabrina. Nunca tomei remédio. emagreceu 11 quilos. 11 quilos. Não foi de um dia para o outro. Desde quando eu comecei com o livro, com vocês, a cada dia. E é aquilo que um dia a gente, Camila, falando aqui. Você vai, porque eu falei assim, ó, doutora Sabrina já falou sobre isso. Olha o que o Frei Rogério falou. Então, mudando mesmo a mentalidade, porque a nossa mente, a gente tem que mudar a nossa mente, porque tudo é dela, né? A gente tem que dominar a mente, e ela não pode dominar a gente. E o que É. você tem passado para nós é isso, né? É o controle, a prudência, a responsabilidade, a organização. É muito lindo, mas não é fácil, não. Não, Não é por isso fácil. que tem que continuar por aqui, dentro do livro Emagreça Rezando, dentro do grupo, né? A Maria Elma escreveu Estou amando tudo desde que comprei o livro. Fala com a gente, Maria. Você consegue abrir o microfone? De onde você é? Não sei se ela consegue falar. Ela escreveu aqui. Ah, sou de Pernambuco. Não está conseguindo abrir o microfone? Pernambuco, olha só onde a gente vai chegando, né? Alice, onde a gente nem imagina. Vitória, Pernambuco, está um pouco tonto. Muito bem. Quem mais gostaria de dividir? A Cláudia já está com a gente faz tempo, a Genira. O Paulo também está desde o começo do retiro. Boa noite. Boa noite. Eu, eu quero partilhar, assim, que desde que eu comecei, né, nós começamos aqui os encontros, e eu comecei a seguir as dicas, os ensinamentos, assim como todos os demais. Eu tive melhoras muito boas, assim, de disposição, de me sentir melhor, né, e tudo. Mas eu sou uma pessoa antes da menopausa e outra depois da menopausa. Então, eu fico me sentindo, assim, às vezes, muito fadigada na hora de fazer, principalmente atividade física. Aí eu penso assim, aí eu fico culpando, assim, será que eu tô comendo pouco? Porque eu tô fazendo jejum também. Eu acostumei a fazer o jejum e eu faço pelo menos 4 ou 5 vezes na semana, de 14 a 16 horas. Já cheguei a fazer um dia 21 horas, por um acaso, assim, mas me senti super bem. Aí eu penso assim, será que é por isso que falta alguma coisa? Mas não é, porque eu sinto que a alimentação, a parte que eu alimento, seguindo aqui as orientações, as informações, eu me alimento bem, assim, com proteína, com gorduras boas, com, né, ovos e tal. Mas aí, às vezes, eu me sinto assim, né, na hora de fazer uma atividade mais puxada, como se faltasse uma energia. Aí isso é como se a pilha acabasse no meio, e eu não queria que acabasse naquele momento, né? Aí isso me deixa um pouco irritada às vezes. Deixa eu Mas ver se eu consigo te ajudar. é, Vamos lá. Você treina em jejum todas as vezes? não, eu não Não. treino em jejum, porque eu faço treino à tarde para a noite. Então eu faço jejum à noite de manhã, né? Então eu já almocei quando eu vou treinar.
Tá, E então às tá. vezes um pouquinho antes de sair, que aí quando eu almoço, já não fico com muita fome. E também eu não gosto de comer muito para ir treinar. Aí eu como alguma coisa antes, uma banana com uma castanha ou uma coisa assim, entendeu? E vou pro treino. Eu já Aí descartei. depois só vou jantar. Tá. Então a primeira coisa eu já descartei, que seria assim uma ausência de glicogênio no músculo. Uhum. Aí a segunda coisa que a gente olha quando a pessoa fala isso, que tá se sentindo assim e tal, é a vitamina B12. Às vezes ela tá Entendi. muito baixa na faixa de 400 e 600. Se você vai num médico convencional, ele vai dizer tá boa. Ah, O médico integrativo diz tá ruim, tem que chegar em 1000. Então, tomar vitamina B12, metilcobalamina, eu posso depois te mandar, você me manda. tá. Eu quero. Tomar a vitamina B12 dessas que você pode tomar, não é dose que você precisa de prescrição, Aham, aí vende na farmácia, vitamina, tá, gente? Fica tá. repetindo. Tomar a vitamina B12, deixar as vitamina B12 acima de 900 já é consenso na medicina integrativa. Ah, tá. Isso é uma coisa. Outra coisa, vitamina D. Ela tem que estar entre 40 e 60. Tá. Abaixo de 40 não é boa, é péssima. Então, isso tudo também impede a potência muscular. Então, vitamina D tem que estar entre 40 e 60. Tá. E a última coisa que eu também suplemento e que eu percebo que os médicos prescrevem para nós e que é consenso é coenzima Q10. Hum. 100 miligramas por dia também. Por quê? Porque o que é essa coenzima? Ela é responsável para a produção de energia. Ela é Ah, a lenha da nossa usina de energia. opa. Então, a Quantos coenzima miligramas você falou que é por dia? 100 a 200. Você pode Ah, tomar de 100 a 200, é o recomendado. Pode entendi. comprar, tem nessas lojas de suplementação. Então, coenzima Q10 tem que ter, vitamina B12, vitamina D. Ah, Então, o pré-treino ajuda. Se ele tiver algumas dessas coisas, vai ajudar. Se tiver entendi. uma cafeína, um chá verde, pode ser Uhum. nada aí. Mas como você não treina em jejum, como você não está treinando de manhã, você já está alimentada, então Uhum. carência nutricional mesmo. Pode ser mesmo, entendi. Ah, muito obrigada. Depois, se você puder me mandar, eu Né? agradeço. E fora isso, eu continuo fazendo as minhas meditações, que é o que eu acho que me ajuda a conseguir controlar melhor a alimentação no dia a dia, né? E fazer uma alimentação mais saudável, sem comer doce, eu cortei o açúcar líquido, né? Então, assim, tudo encaminhando para que só melhore, graças a Deus. Obrigada, viu? Imagina. Aqui, ai, o, o Paulo. Ah, o Paulo é padre, ele foi embora, olha só. Parabéns, doutora Sabrina, pela partilha sobre prudência. Comprei o livro na Expo. Comecei a ler o livro, estou gostando. Estou com quase 100 quilos. Preciso de muita prudência. Como padre que sou, sei o valor da vida espiritual. É difícil, né, gente? Os padres sofrem demais com comida. Deus abençoe a todos que estão participando do retiro. Ah, ele não está aqui para dar benção, foi embora. Ah, que legal. A vitamina B não engorda? A Maria é uma pergunta. Não. Nenhuma vitamina engorda. A vitamina é uma molécula bem pequenininha assim, ela não é capaz de armazenar gordura. Nenhuma vitamina engorda, tá? A gente tem isso lá da infância, né? Essas limitações. Mais alguém? Então, acho que a gente pode ir encerrando. Cadê a Genira? Ah, a Vanessa chegou aqui. Vanessa, não tinha visto. Camila, Olga. Bom, então acho que a gente pode ir encerrando, se vocês não quiserem falar mais um oi aqui pra gente. Vou dar um oi, mas não vou ligar a câmera, porque eu estou no escuro. Tudo bem, já tá tarde.
Eu cheguei num estágio assim, que quanto ao lado espiritual, graças a Deus, eu vivo desde criança, de uma certa forma, conectada com Deus, porque fui criada numa família católica, tenho uma irmã freira, uma que foi freira, e estudei em colégio de freira, isso tudo me ajudou muito. E quando eu fiquei adulta, aí fui participando dos movimentos, quando eu casei, participei do ECC, depois fiquei viúva, aí vem a oficina de oração em vida. A oficina de oração em vida, eu sugiro para quem quiser ter uma vida espiritual mais forte, fortalecer mais a fé, podendo, faça a oficina de oração em vida, que é uma maravilha. Então, agora, do lado da alimentação, com o Emagreça Rezando, como eu já falei, eu tinha vontade de emagrecer 3 quilos e não conseguia. Aí eu consegui emagrecer 4 e estou mantendo sem sacrifício nenhum. Eu só diminuí, nem tirei totalmente. De vez em quando eu dou uma escapulida pro pão, Ah, é, quem mas nunca, eu né? procuro, Ave Maria, como é difícil. procuro comer mais aipim, inhame, essas coisas assim no café. E no almoço eu tirei o arroz, boto mais legumes. Dificilmente eu boto um pouquinho de arroz assim. Aí boto batata doce também para substituir o arroz. E estou fazendo, mesmo sem nutricionista, pelo que eu escuto, pela minha experiência de vida, que já são 78 anos quase, aí eu já sei mais ou menos assim o que é bom para mim, né? E Então, o livro traz muitas informações, né? Também. então o que eu faço agora é divulgar o Emagreça Rezando. Infelizmente, pessoas que eu quis ajudar, vamos junto fazer esse programa e tal. São novas, 2 sobrinhas novas que estão um pouco obesas, mas ainda estão atrás das canetinhas, das coisas fáceis, né? E é difícil a gente convencer. Mas eu estou esperando que o meu exemplo de vida, assim, a minha disposição, eu estou com menos peso, estou aparecendo mais a cintura, e disposta, faço musculação e tal, caminhada. Então, com o meu testemunho, eu espero contagiá-las, porque com a conversa eu não consegui, não. Não, eu Vamos tenho ver. amigas também que usam. Eu tenho amigas de comunidade. Eu digo para elas e gente que conhece o trabalho do Emagreça Rezando, é o momento delas, da vida delas. Não dá para a gente pôr isso É, na balança, né? Então, o que que eu digo assim? Eu digo assim, a hora que você terminar o seu tratamento, que você acabar com isso aí, vamos conversar, porque você é, vai precisar reconfigurar a sua cabeça. Você vai precisar reconfigurar os seus hábitos. Porque o tratamento é um tempo, tá bom, você perde 10 quilos nessa metade desse ano. E aí depois, o resto da vida? E Não o meu é? problema também, doutora Sabrina, que eu vejo mais com Emagreça Rezando, é o que me apaixonou mais, é trabalhar a pessoa como um todo. Ninguém é só físico, para olhar só a aparência física, só até inclusive a saúde, não é só isso, tem um espiritual. Então, é o que eu digo assim, gente, esse programa é bom porque a gente se fortalece espiritualmente quando vem a tentação, não só da comida, né? Nem só da comida, a tentação de outras coisas. A gente está mais forte para poder vencer a tentação, né? Por aí. Isso Mas mesmo. obrigada aí, doutora Sabrina. É sempre bom estar com você, viu? Muito bem. Então vamos rezar uma Ave Maria. Alguém mais quer colocar alguma coisa nessa nossa Ave Maria final? Não? Então vamos colocar a Nossa Senhora, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós partilhamos, todas as palavras ditas, aquelas não ditas.
que ela tenha o cuidado de nos entregar ao nosso coração e à nossa vida aquilo que realmente precisamos. Que fique para nós a principal mensagem que a gente precisou nesse dia, que o Espírito Santo nos tocou profundamente e que essa mensagem atinja a tua vida, te devolva saúde, te devolva um caminho de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e Do Espírito Do Santo. Espírito Santo, amém. Boa noite. Amém. Boa noite, muito obrigada. Deus te abençoe, tá? Até semana que vem, se Deus quiser.